Olá, estudante! Estamos chegando à reta final da nossa disciplina. Este é o tópico 6. No tópico 5, nós vimos as perspectivas teóricas do projeto político-pedagógico, também chamado de PPP. Neste tópico 6, nós faremos a análise do PPP. A ideia é ter em mãos o documento balizador do planejamento da escola e fazer a análise documental para que a gente possa compreender na prática a elaboração, mas também a proposição do projeto político-pedagógico. Sendo ele um documento importante para o estabelecimento do planejamento da escola e também, se a gente pensar a escola do ponto de vista da gestão democrática, o PPP se torna um documento de necessário conhecimento por todos nós que compomos a escola. Para o desenvolvimento do tópico, para a conclusão do tópico 6, nós temos um rol de textos, mas não se assustem, Da mesma forma que nós dosamos as leituras ao longo dos 5 primeiros tópicos dessa disciplina, o tópico 6 não vai fugir à regra. Nós temos a disposição de um vasto material, mas que vocês terão a responsabilidade de fazer a leitura de textos curtos, e escolher entre os textos disponibilizados, aqueles que apresentam os PPPs de escolas reais, vocês precisarão escolher apenas um. Então, a gente vai ter à disposição o texto 6, o texto apoio 6A, é um texto curto, da autora Claudiane Ferreira, que vai falar da relação entre a gestão democrática e o projeto político-pedagógico nas escolas públicas brasileiras. Para complementar a discussão que Ferreira faz sobre essa relação entre gestão democrática e a participação coletiva através da elaboração do PPP, nós vamos trazer um outro texto bem curtinho também, que é o texto apoio 6B, da Caroline Zalamena, que fala que na verdade ela apresenta a análise de um projeto pedagógico e aí ela traz nesta análise a ótica da inclusão. Estes dois textos, eles são teóricos no sentido de dar base teórica a vocês para que vocês consigam fazer a análise de um documento que é o documento balizador do planejamento da escola, o PPP. E aí vocês têm a oportunidade de selecionar entre três PPPs reais, de escolas reais, que foram aprovados e colocados em práticas em tempos diferentes. No texto apoio 7A, nós vamos ter o projeto político-pedagógico do Instituto Federal de São Paulo, do campus Avaré. Então, o documento é para um período de 4 anos, entre 2020 e 2024, e traz o projeto desta escola, que no caso é um campus do IFSP, que você poderá selecionar para fazer a análise do PPP. O texto apoio 7B é um projeto político-pedagógico de 2024 da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes, Basileu, França. Então,
é estadual, então o primeiro é federal, a instituição é federal. O PPP, né, o segundo PPP é de uma instituição estadual goiana, né, o Basileu França. E nós vamos ter o texto apoio 7C, que também é um projeto pedagógico do Senai, né, de 2020, não, de 2017. O texto é de 2017, portanto, ele provavelmente já não esteja mais em vigor, né? De lá para cá, a gente já tem aí 8 anos, né? Acredito que sejam 8 anos. E nesses 8 anos, a gente teve vários eventos que provavelmente foram necessárias alterações desse documento. Mas por que ele está, então, nessa lista dos textos que podem ser selecionados por vocês para análise? Porque é uma escola de educação profissional que tem uma história, né, que é o Sistema S, e que a gente não encontrou outro mais recente, né? Então, a gente tem um de 2017, um de 2020 e um de 2024. Uma instituição federal, uma instituição estadual e uma instituição privada, né? E que compõe o Sistema S, porque é do Senai, não é de Goiás, tá? É o Senai, se eu não estiver enganada, é de São Paulo, mas aí a gente pode abrir aqui e ver se é isso mesmo, né? Mas enquanto isso, a gente tem também, para auxiliar na análise dos projetos, um vídeo que é o vídeo analisando um projeto político-pedagógico da Graziela Vogt, que traz alguns elementos que a gente pode utilizar nessa análise, né? Então, para que tudo isso? Para a gente compreender um PPP real, para a gente observar as nuances, né, as seções que compõem ali a elaboração, se contempla tudo aquilo que a Ilma Passos Alencastro Veiga trouxe para nós lá no tópico 5, e nós, enquanto especialista na educação profissional, né, e técnica e tecnológica, se a gente consegue compreender a importância desse documento, tanto para o estabelecimento, né, de um planejamento coletivo, como o balizador para uma gestão democrática, que é uma defesa que a gente faz e que os instrumentos legais, como a Constituição e a LDB, garante para a escola pública. Nesse sentido, vocês precisarão fazer uma atividade, e agora, no tópico 6, a atividade é avaliativa, e é exatamente a proposta do tópico culminar na análise de vocês sobre um projeto pedagógico escolhido por vocês. Então, nós temos a base teórica, né? Desde lá do tópico 5, e aí nós temos os projetos políticos pedagógicos disponibilizados aí. Qual é a ideia? Que você, entre esses 3 disponíveis, né, do IFSP, do Basileu França e do Senai, entre esses 3, escolha um para fazer a análise. E como será essa análise?
Essa análise é baseada lá na proposta apresentada por Veiga, né? E a Ilma Passos, a Alencastro Veiga, e a gente disponibilizou um formulário, não com um modelo rígido, mas um modelo orientador, com as sessões que nós vamos abordar e que precisam ser contempladas nessa análise. Vocês podem fazer essa análise por tópicos, do jeito que está apresentado no modelo, lá no formulário, mas se vocês quiserem subverter também, estejam à vontade. Não, vou fazer uma análise mais, menos segmentada, que é mais subjetiva aqui, menos orientada nesse sentido, desde que a análise do projeto seja realizada, eu não vejo problema algum. Para que serve um modelo, então? Para te dar a ideia, para balizar a sua análise, que não pode também ser qualquer coisa, né? Tem que ser a partir daquilo que a gente experimentou, experienciou, estudou, né? Refletiu ao longo da disciplina, porque de outra forma não teria sentido a gente ter uma base teórica toda propondo um modelo de análise e aí depois análise e construção, né, e elaboração do projeto político-pedagógico, e aí depois a gente não levar isso em consideração. Então, é para isso que a gente traz, então, esse modelo que vocês poderão utilizar para balizarem a análise de vocês. Então, eu vou explicar a análise a partir do modelo apresentado, mas antes eu quero dizer que o PPP que a gente traz do Senai, na verdade, é da unidade que fica em Santa Catarina. É o chamado Senai em Schroeder, né, que fica no estado de Santa Catarina. Portanto, nós temos aí um documento federal de São Paulo, né, o Instituto Federal de São Paulo. Nós temos uma escola de educação profissional no estado de Goiás, é estadual, é pública, estadual, né, em Goiás. E nós temos um outro projeto também de uma escola de educação profissional, que é o Senai, só que agora do estado de Santa Catarina, tá bom? Sobre a análise do PPP, nós temos então o modelo que apresenta categorias ou seções, né, que vocês podem utilizar para desenvolver a análise. Então, a análise, né, do PPP, vocês precisam, então agora fizeram a leitura, né, nós estudamos ao longo dos 5 primeiros tópicos, tem o texto teórico, né, uma base teórica agora no tópico 6, né, que são textos curtos, inclusive uma proposta de análise. Então, com tudo isso agora, nós vamos para a nossa análise, né? Então, a gente vai passar pela identificação da escola, ou seja, da instituição, da unidade escolar. Nós vamos analisar, né, se o documento, e ele provavelmente apresente a finalidade dessa instituição, né? Qual que é a finalidade dessa escola existir? Qual é a estrutura organizacional dessa escola? Que currículo? Porque a partir do currículo a gente sabe se a proposta para essa escola, e aí a gente está vendo de educação profissional, está numa perspectiva crítica, numa perspectiva tradicional. Isso faz diferença lá na ponta? Porque se a gente pensar que faz diferença, então a gente sabe que aquilo que a gente apresenta como finalidade da escola no projeto político-pedagógico vai impactar diretamente para onde essa escola vai, né? Que rumos ela vai seguir. E o currículo,
vai dar conta disso que currículo, de acordo com Tomás Tadeu Silva, currículo é poder. O que ele quer dizer com isso? Que as escolhas que nós fazemos de determinados conteúdos para estarem em determinado currículo é resultante de uma disputa de poder entre os sujeitos que estão ali propondo aquele currículo. Então, aquilo que vai para o documento, né, é resultado dessas compreensões, dessas disputas dos sujeitos envolvidos, que aí no consenso é o que vai para as emendas das disciplinas, né, o documento como um todo. Qual é a proposta pedagógica dessa instituição? O que eles propõem, né? É numa perspectiva democrática, o professor participa da elaboração dessa proposta. Qual é, né, a elaboração dessa proposta? A avaliação, se está previsto que o próprio documento, ou seja, o próprio PPP será avaliado, e a própria avaliação institucional e também da aprendizagem. Como é que essa instituição, esse coletivo que elaborou o PPP, pensa que seja a avaliação? E por fim, as considerações finais. O que a gente espera das considerações finais? Que você, depois de ter feito a análise de um documento, consiga, né, dizer, a partir do referencial teórico estudado ao longo da disciplina, se esse documento está numa perspectiva da gestão democrática, se ele está numa perspectiva da educação emancipadora, é numa perspectiva crítica, se está prevista ali a formação integral dos sujeitos, né, numa educação omnilateral. Então é isso, é pensar aqui nas considerações finais, fazer uma síntese da sua compreensão ao longo da disciplina da gestão educacional e a realidade, que é um documento elaborado para se efetivar na escola. Inclusive, podendo entender aí que houve uma alteração muito recente, né? Por exemplo, o PPP do IFSP tinha como prazo, né, 2024, nós ainda estamos em 2025, né? Então a gente não teve acesso, né, nesse novo projeto elaborado, mas então 2024 é muito recente. O da Escola do Futuro Basileu França também é bem recente, provavelmente seja ele que esteja em vigor, porque ele é de 2024. Então, o projeto, dependendo da instituição, ele pode ter aí um percurso, né, ou um tempo de previsão para o desenvolvimento do projeto, 3, 4, às vezes até 5 anos, não é uma regra, mas isso pode acontecer. Isso devido à rotina, né, da escola, que vai absorvendo o nosso tempo. E a gente chega então ao final da nossa disciplina. A ideia é que a gente sempre pense a disciplina como um todo, e não como tópicos ou como partes, né? Ela é organizada em tópicos com fins didáticos, mas a disciplina é um todo, é um conjunto, né, que vai da compreensão do conceito de trabalho e educação, da relação entre trabalho e educação e de como isso foi sendo desenvolvido nas temáticas, né, da gestão democrática, da organização dos espaços educativos a partir da participação coletiva, né, dos diferentes segmentos que compõem a escola. Essa é a chave para se pensar a gestão democrática. E aí aqui a gente está pensando a gestão educacional na educação profissional, a partir da ideia de uma gestão democrática, que é a garantia constitucional, que é ratificado na LDB e que a gente precisa estar atento para que essa possibilidade de participação não nos
seja retirado pela dinâmica política que se instalou no Brasil dos últimos anos. Estou aqui feliz por você ter chegado até aqui e vamos rumo à conclusão da disciplina de gestão educacional, mas também rumo à conclusão do curso de gestão na educação profissional e tecnológica. Conte conosco, né? Procure os tutores, se for necessário, entre em contato com a professora formadora, nós estamos à sua disposição para que você possa concluir com êxito este curso, né? Para que este curso possa fazer a diferença na sua vida profissional, mas também na sua vida enquanto sujeito, e que a conclusão do curso possa também contribuir para a sua atuação na educação profissional, na escola. Quanto mais pessoas pensando sobre a gestão educacional, sobre a gestão democrática, é possível que a gente tenha um horizonte melhor para a educação e, consequentemente, também para o nosso país. Um abraço e até!